A gente vai mudar de assunto agora porque hoje é dia da gente falar de plástica e saúde aqui no nosso Ver Mais. O Dr. Tiago Bodanese já está aqui comigo e o assunto é uma cirurgia muito procurada pelas mulheres, a ninfoplastia, que é, na verdade, a cirurgia íntima. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tudo Flávia. bem? Obrigado. Doutor, para as mulheres entenderem, eu quero que o doutor comece explicando o básico mesmo. O que é essa cirurgia íntima e o que a gente pode melhorar quando a gente faz essa cirurgia? Então, Flávia, na verdade, a gente primeiro precisa entender qual é a queixa. Muitas vezes chega pacientes jovens no nosso consultório com uma queixa de timidez para poder usar um biquíni, usar uma roupa mais justa, porque realmente tem um excesso de tecido, alguma coisa que dá um volume maior na região íntima. Também isso pode acontecer, muitas vezes, Flávia, na paciente que já teve filhos, na paciente que tem alguma alteração hormonal, que usou algum tipo de hormônio que pode ter feito uma hipertrofia dessa região íntima, e também na paciente, muitas vezes, que tem mais idade. Então, existem alguns fatores para isso. Primeiro, a gente precisa entender, Flávia, a anatomia. Se a gente entender a anatomia da mulher, que tem a região do clitóris e depois para baixo tem aquela pelezinha, que na verdade ali a gente vê os grandes lábios, que são os laterais, e dentro, muitas vezes, o que aparece e muitas vezes o que incomoda, a gente chama de pequenos lábios, que é uma pelezinha que, com esses fatores que eu falei, pode ser genético, pode ser hormonal, pode ser da idade, fatores de gestação, essa pelezinha, Flávia, ela aumenta. E esse aumento a gente chama de hipertrofia, que muitas vezes é dos pequenos lábios, e isso causa um desconforto muito grande para a mulher. Não só na parte estética, mas também na parte funcional e anatômica, como, por exemplo, infecções, desconforto na hora da relação sexual, constrangimento na hora de pôr um biquíni. Então, vários fatores que podem alterar o bem-estar da mulher. Doutor, quero lembrar para as mulheres que estão assistindo a gente agora que elas podem participar, podem mandar pergunta, que o doutor está com a gente agora, vai estar no próximo bloco. O nosso telefone é o 991015372 e ele está aqui para ajudar você a tirar essa dúvida que fica martelando aí na sua cabeça. Doutor, quem está querendo rejuvenescer a área íntima, também é indicada essa cirurgia? Exatamente. Outro fator importante é essa sua colocação, porque hoje está muito na mídia, né, essa parte íntima, tá muito, é um tabu para as mulheres, mas hoje está mais em alta. Então é legal falar sobre isso, porque muitas vezes tem uma certa timidez e muitas vezes a mulher não sabe o que fazer, não sabe nem que tipo de ajuda procurar. Não sabe nem que existe, né, doutor? Nem sabe que existe tratamento para isso. Então, tanto o ginecologista quanto nós, cirurgiões plásticos, a gente procura tratar essa área. Nós, como cirurgiões plásticos, mais a parte estética, como você bem falou. Então, o que envolve isso? Envolve muitas vezes, desde a parte do Monte de Vênus, que o pubis, por exemplo, existe a parte íntima da mulher, acima tem o pubis, aquela regiãozinha mais elevada. Muitas vezes ali tem um volume tão grande que a paciente muitas vezes se incomoda de pôr mesmo uma calcinha, um biquíni. Um biquíni mesmo, né, doutor? Às vezes a gente chama de lipodistrofia dessa região pubiana, que a gente pode resolver com uma pequena lipoaspiração, né, um procedimento rápido, tranquilo para ser feito, que vai muitas vezes satisfazer muito a paciente. A gente tem pacientes no consultório que vêm, fazem esse procedimento e depois se sentem bem mais tranquilas e à vontade, confiante de poder pôr uma roupa que elas se queixavam que muitas vezes ficavam anos ou nunca puderam pôr um biquíni para a praia, né? Porque ficava com vergonha mesmo. Exatamente. Doutor, já estão participando. Pode colocar, produção, na tela, a pergunta? A Júlia está perguntando sobre a sensibilidade, se interfere em alguma coisa. Excelente pergunta, Júlia. Isso é uma grande dúvida, porque como o clitóris está localizado nessa região também, a gente tem que, claro, evitar trabalhar no clitóris pelo fato de que você pode alterar a sensibilidade. Então, Júlia, não altera a sensibilidade, tá? A gente preserva a inervação, então você pode fazer esse tipo de tratamento sem problema nenhum. Até falando em clitóris, outra coisa que vale a pena chamar a atenção nesse quadro é que muitos atletas até acabam usando hormônios, tá? E esse excesso de hormônio pode fazer uma hipertrofia do clitóris. Então, também outra queixa de consultório, muitas vezes, é a mulher que chega no consultório com o aspecto de um micropênis. O clitóris cresce tanto que a gente tem que daí fazer um procedimento cirúrgico para reduzir esse clitóris. Isso por causa dos hormônios. Por causa dos hormônios, exatamente.
Doutor, reforça para o nosso público o seu Instagram. Ok, é Dr. Tiago Bodanese, sem H. O doutor vai continuar com a gente, o nosso telefone é o 991015372. Você, como a Júlia, teve dúvida, manda pra gente, daqui a pouco o doutor responde. Mas a gente está passando o Instagram também, porque às vezes não dá tempo da gente responder todas as perguntas. Claro. E o doutor é super acessível, você pode ir lá no Instagram dele, que ele sempre responde, está aparecendo ali na tela para vocês. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Combinado? Combinado. Volta com a nossa conversa sobre cirurgia íntima com o Dr. Tiago Bodanese. Doutor, eu começo perguntando o seguinte: muitas mulheres sentem dor, desconforto na hora da relação sexual. Essa cirurgia, ela também pode ajudar a amenizar essa situação? Com certeza, Flávia. Se realmente o problema for o excesso de tecido, a hipertrofia dos pequenos lábios, grandes lábios nessa região, com certeza vai fazer com que a mulher tenha, sim, uma relação mais tranquila, mas isso gera uma melhora muito grande para o casal, porque muitas vezes a mulher não só ela é tímida, né, por causa do excesso de tecido e pele, que às vezes tem muito mesmo, às vezes um lado é maior que o outro, geralmente um lado maior que o outro, e isso incomoda, atrapalha, pode causar dor, desconforto, atrapalhar a relação. E depois de um procedimento desses, na maioria das vezes tem-se uma melhora, né, doutor? Qualidade de vida, que muitas vezes o casal tá por anos sofrendo com isso, e a mulher muitas vezes tem uma timidez, não sabe nem quem procurar, não sabe nem o que fazer, e isso é uma forma de tratamento, com certeza. E é importante falar para vocês que o doutor estava me contando aqui no intervalo que é uma cirurgia simples que dura 20 minutos. Dependendo da situação, quando muitas vezes é só reduzir os pequenos lábios, por exemplo, que a maioria das vezes tem essa hipertrofia, é uma cirurgia extremamente rápida, tranquila, que você pode fazer embora, né, uma recuperação rápida de poucos dias também, né? Geralmente envolve pontos absorvíveis, ou seja, você não precisa voltar para tirar pontos, muitas vezes esses pontos vão cair sozinho. Claro que uma recomendação é evitar a atividade sexual nas primeiras 3, 4 semanas, muitas vezes até esses pontos caírem, né, e tiver uma cicatrização bem adequada. Então é uma cirurgia indicada também para quem já está planejando, por exemplo, colocar o silicone ou fazer outro tipo de cirurgia? Exatamente, isso é uma boa colocação, porque muitas pacientes vêm já aproveitam que vão colocar um silicone, vão fazer uma lipo, vão fazer uma abdominoplastia. Já a Flávia tratar essa parte íntima, sabe? E é importante informar a população que existe esse tipo de tratamento, porque, como falei antes, muitas têm esse problema e não sabem o que fazer. Doutor, essa cirurgia também pode preencher os lábios mais atróficos? Isso, interessante colocação. Outra situação, Flávia, é quando envolve uma atrofia dessa região. Muitas vezes está um aspecto mais envelhecido, um aspecto mais atrófico. O que é atrófico? É pouco tecido, está meio enrugadinho, não está bonito, não sabe? É como a gente pensar nos lábios, né? Se a gente pensa nos lábios, que com o tempo o lábio aqui ele vai diminuindo, as pessoas fazem muito hoje, está muito na moda fazer o tal do preenchimento no lábio. Mesma coisa funciona na região íntima. A gente pode preencher com o mesmo produto ácido hialurônico, olha, é interessante essa informação, mas a gente também pode preencher, isso é mais interessante ainda, com a própria gordura. Então a gente pode sim coletar a gordura da paciente, tanto da região quando tem o pubis ou da barriga ou coxa interna, onde for necessário, né? Coleta um pouquinho dessa gordura, prepara e injeta ali. Doutor, uma telespectadora que não quis se identificar, ficou tímida, ela ligou pra gente, ela disse que ela tem a parte íntima mais cheinha, mais gordinha, e se resolve também. O doutor respondeu no último bloco, mas eu acho que ela não acompanhou, repete para ela. Exatamente, então se você tem a parte íntima muito grande, muito cheinha, a gente tem que avaliar realmente qual parte íntima é. Começa ali desde o Monte de Vênus, a gente pode fazer uma pequena lipoaspiração. Se você colocaram uma imagem ali pra gente, ó. Se você tem ali a questão do... Isso, ali, por exemplo, você vê essa parte ali do pubis, do Monte de Vênus, que está cheinha, você consegue resolver isso. E aquele aumento de volume ali, Flávia, muitas vezes incomoda muito a paciente, né? Porque você vê que vai usar um biquíni, uma calcinha, então é muito comum isso, essa queixa no consultório. Uma faixa de pacientes que nos procura também, muitas vezes são modelos, né? Modelos que têm que muitas vezes usar roupa íntima, desfilar e tal, são magras, mas tem aquele acúmulo de gordura. Né? Então você pode resolver isso, um tratamento simples, uma pequena lipoaspiração nessa região. Né?
Nosso tempo terminou, doutor, mas vamos repetir seu Instagram para o pessoal que ainda ficou com dúvida, porque às vezes as mulheres ficam tímidas, como é um assunto que fala mais da intimidade mesmo, né? Claro. Mas elas podem mandar lá no Instagram que o doutor responde. O Instagram, Flávia, é Dr. Tiago Bodanese. A produção está pedindo para você responder mais uma pergunta. Coloca aqui, produção. A Bena, gostaria de saber se fazer academia aumenta o clitóris. Então, Bena, geralmente não vai aumentar o clitóris, não. O que aumenta o clitóris essa pergunta deu um desespero em muita gente agora que está assistindo. Assim, todo mundo que faz academia aqui agora ficou preocupado. Né? Agora eu vou faltar com um motivo. Não, veja, Bena, muitas vezes está associado isso ao uso de hormônios, de anabolizantes, tá? Isso é bastante comum, essa queixa no consultório. Pacientes que fazem academia, mas que usam anabolizantes, que usam hormônios, que vêm com o clitóris maior, sim. Isso, infelizmente, é um efeito colateral e muitas vezes o clitóris vem bem aumentado, que a gente tem que fazer uma cirurgia para reduzir isso. E, doutor, deixaram a gente fazer mais uma pergunta, vou fazer mais uma. À vontade. Essa questão do uso do anabolizante, quem usa tem esses efeitos assim já de imediato ou precisa estar usando uma vida inteira? Então, depende muito da dosagem, Flávia. Né? Se você vai usando uma dosagem baixa, muitas vezes você vai ter que ter um longo prazo para começar a ter esses efeitos colaterais. Se você usa uma dosagem muito alta, você pode ter um efeito colateral desses mais rápido, tá? E isso independe. A gente tem pacientes que começaram a usar há alguns meses, tem pacientes que usam há anos. Então, depende. É bem variável porque o certo é dosar o nível hormonal e fazer assim, um controle com um profissional qualificado, né? Para realmente, se você for fazer algum tipo de uso de algum tipo de suplemento, alguma coisa, que você tem um profissional que acompanha você. Acompanhamento, Exatamente. né? Agora, obrigada e tchau de verdade. Ok. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau.